Boa noite a todos. Vamos então, nesses instantes, dando início aos trabalhos dessa noite, elevando nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Frei Fabiano de Cristo, agradecendo a todos por nos assistir, por nos amparar, por nos consolar, por nos fortalecer. Que possamos estar reunidos em comunhão de pensamentos e sentimentos, com muita gratidão. Louvemos ao nosso Pai, com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, hoje nós vamos começar aqui o capítulo 6, né? Na minha opinião, gosto pessoal, é o mais belo capítulo de todo o Evangelho, né? Trata aqui do Cristo Consolador. O Evangelho inteiro é maravilhoso, mas particularmente eu tenho um apreço maior por esse capítulo, né? O Cristo Consolador. Sempre gosto de estar lendo ele, né? Muito bom. Então, depois que termina as aflições, né? O capítulo que fala das aflições, que é o capítulo 5, vem o que? A consolação, né? Então, veja como Deus é soberanamente justo, bom e como nos ama, né? Então, todo o modelo de perfeição está aí, até nas nossas dores, tudo é traçado de uma maneira, e a gente vai percebendo, né, que para todo mal tem um remédio, né? Então, toda dor tem um consolo. Então, as aflições aqui do nosso planeta, nós que ainda temos aí tantos débitos, né, para estar ressarcindo, e por isso a gente nasce aqui no mundo de provas e expiações e passamos por provas e expiações aí dolorosas, mas que a gente não se desespere, porque Deus envia o seu Filho querido, né? Deus envia o Cristo Consolador que vem nos consola. Bom, sem mais delongas, vamos aqui ler esses 2 primeiros itens aqui que fala do jugo leve. Vinde a mim, todos os que andais em sofrimento, e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso está em Mateus, no capítulo 11. É lindíssima essa passagem, né? Como eu estou lendo aqui, como estou me recordando das sessões ali no salão, com muita saudade. Bom, vamos lá. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus, que o Cristo vem ensinar aos homens. Sobre aquele que, pelo contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições pesam com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem abrandar sua amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, vós todos que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Jesus, entretanto, impõe uma condição para a sua assistência e para a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição é a da própria lei que lhe ensina. Seu jugo é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, pois que impõe como dever o amor e a caridade. Olha, um trecho curto, mas profundíssimo. Aliás, esse
capítulo, né? Acredito eu que seja o menor capítulo também de todo o Evangelho, né? Ele se resume aqui, olha, em 3 folhas, 5 páginas, né? E a gente aprende que realmente as grandes almas, os espíritos superiores, enfim, eles dizem pouco, né? E falam muito. Falam pouco e dizem muito. É o contrário. Então veja, né? Então é sucinto, mas trata de tudo aqui, tudo, né? Então nós temos assim o que a gente tem a aprender aqui com as reflexões que a gente tem que tirar daqui, né? Vinde a mim todos vós que estáis fatigados, ou seja, aqueles que já estão cansados, porque muitas vezes a gente sofre, mas a nossa rebeldia é tanta que a gente continua fazendo as mesmas coisas e continua sofrendo por tempo, sei lá, indeterminado, que nos parece até uma eternidade, né? Só que chega uma hora que a gente cansa, né? Cansa, nós nos cansamos, porque não está na nossa. Nós somos criados por Deus, um Deus de perfeição, né? Nós fomos planejados por uma inteligência perfeita. Então, ainda que a gente queira, né, e lute contra e tudo mais, ninguém vai permanecer nessa condição inferior indefinidamente. Uma hora a gente cansa, uma hora a gente vai encontrar com a nossa essência, né, nós conosco mesmo, vamos ali, já vão estar tão calejados, digamos assim, né, que talvez não nos falte aí a coragem de reparar aquilo que a gente já fez, e aí a gente vai dar um novo rumo aí para a nossa existência, né? E aí é o momento que nós vamos estar cansados, e para dar esse novo rumo a gente precisa de um caminho a seguir, né? E qual é o caminho? Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então nós só vamos reencontrar mesmo o caminho ali, né, para o Pai, para Deus, através de Jesus aqui no nosso planeta, né? Nós aqui não tem outro jeito, não existe outra forma, outra senha para se chegar até Deus, que é a nossa meta, senão através de Jesus, né? Não tem como. E assim, e nós, e quando a gente resolve mesmo seguir a Jesus, digamos assim, né? Seguir o caminho que Jesus deixou, exemplificou para a gente, que é o seu Evangelho, as dores vão parecer menores. Não é que elas serão menores, elas vão parecer menores. Elas vão ser mais suaves, porque na verdade a gente se sente ali amparado, consolado, então tudo parece mais fácil, né? E é assim que Jesus, né, irá nos aliviar. É assim que o Evangelho, né, vai aliviar aí as nossas dores, depois de muito sofrer, né, muitos desses sofrimentos, eu repito, são por teimosia mesmo, né, por comportamentos ali que a gente insiste em não modificar, né. Então, assim, esse capítulo, né, ele vem falar para a gente da grande importância, o que foi Jesus, né? A gente às vezes não tem muita noção exata do que representou Jesus para a história da humanidade, né? Aí eu trago aqui para a gente, né, uma leitura curtinha, 2 questões, na verdade, desse livro, O Consolador, de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, né? Esse livro, Consolador, ele foi elaborado da seguinte forma: um dos espíritos alimentores do centro lá que Chico frequentava, lá em Pedro Leopoldo, deixa eu ver se é Pedro Leopoldo, acho que é, só um minutinho. Centro Espírita Luiz Gonzaga, lá em Pedro Leopoldo, né? Então, um dos mentores da casa sugeriu lá para aquele grupo de frequentadores, né, de trabalhadores da casa, sugeriu que eles elaborassem ali um
trabalho que fosse baseado nos moldes do Livro dos Espíritos, né? Fazendo perguntas para Emmanuel responder, né? E foi consultado o Emmanuel a respeito disso, ele gostou da ideia, topou na hora, né? E assim foi feito. Então ali os participantes, né, os trabalhadores ali, as pessoas que frequentam, os trabalhadores do centro elaboravam perguntas e assim perguntas pertinentes, né, inteligentes e tudo mais, e Emmanuel ia respondendo. Aí no final de tantas e tantas perguntas que foram feitas, o próprio Emmanuel selecionou aquelas ali que selecionou e organizou na forma desse livro aqui, né, que é o Consolador. Então, ele é dividido em 3 partes, né, que vai falar de ciência, de filosofia, vai falar de religião também, e outros assuntos mais, né? Mas olha só, então vamos aqui, nós pegamos a parte que vai falar de religião, que vai falar de Jesus, né? Então, o grupo lá do Chico fez várias perguntas, eu selecionei 2 aqui para a gente pensar no Consolador, né? No Cristo Consolador. A questão 282. Se devemos considerar o Velho Testamento como a pedra angular da revelação divina, qual a posição do Evangelho de Jesus na educação religiosa dos homens? Né? Então, vamos lá, resposta de Emmanuel. O Velho Testamento é o alicerce da revelação divina. Então, é a base. Né? Então, todo aquele conhecimento que a gente tem de Deus e tudo mais, a história daqueles povos mais antigos está tudo ali no Velho Testamento. Tem outras coisas também ali, né? Tem a parte até científica, só que rudimentar, digamos assim, que são os livros escritos ali pelos profetas, né? As profecias que tinham nos antigos testamentos, né? Porque que nada mais eram do que os médiuns ali da época, né? Enfim. Então, o Velho Testamento é o alicerce da revelação divina. O Evangelho é o edifício da redenção das almas. Então, assim, o Evangelho é que vai nos redimir. É através do Evangelho que nós vamos evoluir espiritualmente, né? Como tal, devia ser procurada a lição de Jesus, não mais para qualquer exposição teórica, que é o que a gente faz muito, é o que eu estou fazendo agora. A gente estuda muito o Evangelho, a gente lê muito, né? E temos que continuar lendo até que a gente aprenda a aplicar, que é o que ele vai dizer agora, né? Não mais para qualquer exposição teórica, mas visando cada discípulo ao aperfeiçoamento de si mesmo, desdobrando as edificações do Divino Mestre no terreno definitivo do Espírito. Então, o Evangelho devemos sim estudar, mas é estudar a partir, né, desse momento que a gente tem já a condição de entender que é um estudo, mas não pode ser um estudo meramente teórico, a gente tem que se esforçar mesmo, de verdade, para que alguma coisa a gente assimile. Nós temos que nos transformar. Essa é que é a grande realidade. Kardec falou, a religião que não consegue transformar o seu seguidor para melhor do que o que ele, antes dele conhecer, ela não atinge o seu objetivo. Então, a religião, né, qualquer religião, ela vai atingir o seu objetivo quando ela transformar o seu seguidor para melhor. Nós que somos cristãos, né, nossa responsabilidade é maior ainda, porque nós seguimos o modelo de perfeição que Deus nos enviou, né? Então, para nós, a responsabilidade é muito maior. A gente não pode ficar muito teórico só. A gente tem que começar a realmente baixar nossa bola, né? E começar a agir de maneira diferente, mais pelos impulsos do coração. E esses impulsos do coração, veja, a gente tem sempre que submetê-los, né? Sempre submetê-los
aos ensinamentos de Jesus, porque muitas vezes os nossos impulsos ali, embora venham do coração, ainda estão muito distante do que é, né, da lei de amor, né? E agora eu vou ler mais uma outra aqui, olha, que é a 286, para a gente encerrar. Outra questão, pulei algumas aqui, né? E vamos ler aqui a questão 286 desse livro, O Consolador. O sacrifício de Jesus deve ser apreciado tão somente pela dolorosa expressão do Calvário, né? Então, ali, Jesus ser crucificado, a gente tem que ficar pensando só naquele momento triste ali, né? Da dor dele ali no Calvário, né? Que ele sofreu ali, todo aquele tratamento que deram para ele na época, né? Todo aquele sofrimento que impuseram a ele. Então, a resposta de Emmanuel. O Calvário representou o coroamento da obra do Senhor, mas o sacrifício, na sua exemplificação, se verificou em todos os dias da sua passagem pelo planeta. E o cristão deve buscar, antes de tudo, o modelo nos exemplos do Mestre, porque o Cristo ensinou com amor e humildade o segredo da felicidade espiritual, sendo imprescindível que todos os discípulos edifiquem no íntimo essas virtudes, com as quais saberão remontar ao calvário das suas dores no momento oportuno, né? Então aqui essa resposta, o que a gente tem que tirar, né? Qual foi, né? Então assim, aqui a crucificação em si foi menos, né? Não vamos minimizar que ele não sofreu, não, ele sofreu todas as dores que qualquer ser humano sofreria. Mas o sofrimento maior dele ali, de Jesus, era de ver a humanidade tão pervertida como estava. Ele não estava, se ele derramou uma lágrima, não era uma lágrima pensando na dor física que ele estava sentindo, né? Tanto que ele diz, Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. Então era aquele povo daquela época representa o povo da humanidade de épocas e épocas e de hoje também, né? Cada vez que a gente observa como que nós estamos ainda tão distantes ali do amor ao próximo, né? Como que a gente ainda é egoísta, como a gente ainda é orgulhoso e vaidoso, como que a gente vê tantas situações ali tão distantes, né, dessa lei de amor e caridade. Então a gente percebe que não mudou muito, né, moralmente falando assim, se poliu um pouco, se educou demais, né, se evoluiu ali o intelecto, tudo mais, mas o pano de fundo dos sentimentos não mudou muita coisa, né? Então, o sofrimento do Cristo é mais nesse sentido de perceber o quanto que a gente ainda está distante, né? Porque Ele nos ama e a gente sofre quando vê alguém que a gente ama trilhando caminhos errados, né? Então, que a gente entenda o seguinte, né? Procurar realmente acordar, né, para o que realmente representou o Cristo e saber que Ele que vai ser ali o consolo para as nossas dores, né? E aí eu termino essa nossa sessão, essa nossa primeira parte, dizendo novamente o que eu falei no começo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Né? E ninguém chegará até Deus, até o Pai, ninguém se redimirá perante as leis de Deus, né, de todas as faltas que nós já cometemos, e são muitas, se não for através de Jesus. Então é por isso que Ele é o Consolador, né? Porque embora a gente tenha que passar por situações de provas e de expiações ali por questões que a gente mesmo criou, essas situações vão ser leves, né? E o jugo será suave, porque qual é o jugo? É seguir, é a lei de Deus, como a gente acabou de ler, né? Então é isso. Então fiquem todos com Deus. Espero que possamos estar juntos na próxima semana. E agora vocês vão ficar com a segunda parte do Livro dos Espíritos com a nossa querida amiga Silvia Belotto. Fiquem com Deus e boa noite.
Obrigada, Sueli. Boa noite a todos. Nós vamos continuar agora com o Livro dos Espíritos. Estamos na parte 2, que fala sobre o mundo espírita ou dos espíritos. Estamos no capítulo 5, cujo título é Considerações sobre a pluralidade das existências. Nós vamos dar continuidade a esse capítulo porque nós vimos até o parágrafo 8 desse capítulo, né? E nele estamos refletindo sobre a existência ou não da reencarnação. Afinal, estamos aqui nesta vida e depois daqui, o que acontece conosco? Existem aqueles que acreditam que tudo acaba após a morte do corpo. Outros creem que a vida continua após a morte, mas não há reencarnação. Outros dizem que reencarnamos muitas vezes para nosso aperfeiçoamento moral. Outros dizem que só tem uma existência e depois vai para o céu ou para o inferno. Diante dessas possibilidades, qual delas é a mais provável, mais justa, mais coerente? Nós podemos acreditar em qualquer uma delas, mas precisamos saber por que cremos, em que se fundamenta essa minha crença, ou ainda qual dessas possibilidades é a mais provável. A nossa fé deve repousar sobre uma base sólida. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, item 6, podemos ler: quando a fé repousa sobre o erro, ela se destrói cedo ou tarde. A que tem por base a verdade é a única segura do futuro, porque não tem nada a temer do progresso das luzes, já que o que é verdadeiro na obscuridade o é igualmente em plena luz. Devemos crer nisto ou naquilo, mas sabermos por que cremos. Portanto, o fortalecimento da fé pede estudo e reflexões. Daí a importância dessas reflexões. Voltando agora para o livro, né, foi proposto para nós no 8º parágrafo respondermos às 6 perguntas pensando na unicidade das existências. Eu vou ler novamente parte desse parágrafo com as questões. Admitindo de acordo com a crença vulgar que a alma nasce com o corpo ou o que dá no mesmo, que antes da encarnação só tinha faculdades negativas, formulamos as seguintes questões. Por que a alma revela aptidões tão diversas e independentes das ideias adquiridas pela educação? De onde vem a aptidão extranormal de algumas crianças de pouca idade para esta ou aquela ciência, enquanto outras permanecem inferiores ou medíocres por toda a vida? De onde vêm para uns as ideias inatas ou intuitivas que não existem para outros? De onde vêm para certas crianças os impulsos precoces de vícios ou virtudes, esses inatos de dignidade ou de baixeza que contrastam com o meio em que nasceram? Por que alguns homens, independentemente da educação, são mais adiantados que os outros? Por que há selvagens e homens civilizados? Se tomarmos uma criança hotentote de peito e a educarmos, enviando-a depois aos mais renomados liceus, faremos dela um Laplace ou um Newton? Então essas questões que lemos, é a unicidade das existências ou a pluralidade das existências a melhor resposta? Isto pensando em Deus como o Criador do Universo, Deus que é justo e sábio. Pensando nessas questões, né? Como podem existir pessoas com aptidões e facilidades de aprendizados tão diferentes umas das outras, se nascemos todas de uma mesma origem e temos uma única encarnação? Como seria possível isso, né? A unicidade da existência não explica essas diferenças quando se pensa em Deus como justo e que dá a mesma oportunidade aos seus filhos. O mesmo acontece com as outras questões, né? Com todas as questões. A pluralidade das existências justifica melhor, né? Encontramos respostas possíveis
admitindo a pluralidade das existências. Vou dar a continuidade à leitura do texto iniciada na semana passada. São as colocações de Kardec sobre estas questões. Antes de iniciar a leitura propriamente do texto, vou ler uma observação do tradutor do livro, Herculano Pires, sobre a palavra teosofia que aparece no texto. Kardec, lendo agora, Kardec não se refere à doutrina da Sociedade Teosófica, que só foi fundada mais tarde, em 1875, mas há um sentido geral, como era então conhecida a palavra, ou seja, uma forma de conhecimento intuitivo ou racional das coisas divinas. Agora a leitura do texto. Perguntamos qual a filosofia ou teosofia que pode resolver esses problemas. Ou as almas são iguais ao nascer ou não o são. Quanto a isso, não há dúvida. Se são iguais, por que essas tamanhas diferenças de aptidões? Dirão que dependem do organismo, mas nesse caso teríamos a doutrina mais monstruosa e mais imoral. O homem não seria mais que uma máquina, joguete da matéria. Não teria responsabilidade dos seus atos. Tudo poderia atribuir-se às suas imperfeições físicas. E as almas são desiguais. Foi Deus quem as criou assim. Então, por que essa superioridade inata conferida a alguns? Acho que eu errei na leitura, vou repetir uma frase. Se as almas são desiguais, foi Deus quem as criou assim. Então, por que essa superioridade inata conferida a alguns? Essa parcialidade estaria conforme a sua justiça e ao amor que dedica por igual a todas as criaturas? Admitamos, ao contrário, uma sucessão de existências anteriores e progressivas, e tudo se explicará. Os homens, trazem ao nascer a intuição do que já haviam adquirido. São mais ou menos adiantados, segundo o número de existências por que passaram, ou conforme estejam mais ou menos distanciados do ponto de partida. Precisamente como, numa reunião de pessoas de todas as idades, cada um terá um desenvolvimento de acordo com os números de anos vividos. Para a vida da alma, as existências sucessivas serão o que os anos são para a vida do corpo. Reuni um dia 1000 indivíduos de 1 a 80 anos. Suponde que um véu tenha sido lançado sobre todos os dias anteriores e que, na vossa ignorância, julgais todos eles nascidos no mesmo dia. Perguntaríeis, naturalmente, por que uns são grandes e outros pequenos, uns velhos e outros jovens, uns instruídos e outros ainda ignorantes. Mas, se a nuvem que vos oculta o passado for afastada, se compreenderdes que todos viveram por mais ou menos tempo, tudo estará explicado. Deus, na sua justiça, não podia ter criado almas mais perfeitas e outras menos perfeitas, mas, com a pluralidade das existências, a desigualdade que vemos nada tem de contrário à mais rigorosa equidade. É porque só vemos o presente e não o passado que não o compreendemos. Esse raciocínio repousa sobre algum sistema, alguma suposição gratuita? Não, pois partimos de um fato patente, incontestável. 2 pontos. A desigualdade de aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral. E verificamos que esse fato é inexplicável por todas as teorias correntes, enquanto a explicação é simples, natural, lógica, por uma nova teoria. Seria racional preferirmos aquela que nada explica à outra que tudo explica?
No tocante à sexta pergunta, dirão sem dúvida que o Hottentote é uma raça inferior. Então perguntaremos se o Hottentote é ou não humano. Se é humano, por que teria Deus, a ele e a toda a sua raça, deserdado dos privilégios concedidos à raça caucásica? Se o não é, por que procurar fazê-lo cristão? A doutrina espírita é mais ampla em tudo isso. Para ela, não há muitas espécies de homens, mas apenas homens, seres humanos cujos espíritos são mais ou menos atrasados, mas sempre suscetíveis de progredir. Isso não está mais conforme a justiça de Deus? Pela pluralidade das existências, fica mais fácil entendermos porque algumas pessoas têm muita facilidade para tocar um instrumento musical, Crianças pequenas aprendem facilmente e rapidamente um instrumento musical, gravar as músicas e tocarem muito bem uma música, enquanto outros têm que estudar por mais tempo. E assim nas outras áreas do conhecimento acontece a mesma coisa. E se há reencarnação, é sinal de que essas pessoas aprenderam em outras existências e trazem esses conhecimentos na encarnação atual na forma de intuição. Pode também ter desenvolvido conhecimentos que facilitam o aprendizado de outros conhecimentos de modo geral. Uma cultura que nunca desenvolveu a escrita terá dificuldade de entender o que é escrever e qual a importância de escrever, por exemplo. Mas isso não quer dizer que não possa aprender. Aprenderá, mas levará mais tempo para assimilar essa ideia da escrita e começar a escrever. Todos podem aprender. Aquele que já encarnou mais vezes tem uma bagagem maior de conhecimentos que facilita adquirir outros. Mas todos podem aprender e aprenderão, porque todos evoluímos. Continuando a leitura. Vimos a alma no seu passado e no seu presente. Se a considerarmos quanto ao futuro, encontraremos as mesmas dificuldades. Pergunta número 1. Se a existência presente deve ser decisiva para a sorte futura, qual é na vida futura, respectivamente, a posição do selvagem e a do homem civilizado? Estarão no mesmo nível ou estarão distanciados no tocante à felicidade eterna? Questão 2. O homem que trabalhou toda a vida para melhorar-se estará no mesmo plano daquele que permaneceu inferior, não por sua culpa, mas porque não teve o tempo nem a possibilidade de melhorar? Terceira. O homem que praticou o mal, por não ter podido esclarecer-se, culpado por um estado de coisas que dele em nada dependeu? Trabalha-se para esclarecer os homens, para os moralizar e civilizar, mas, para um que se esclarece, há milhões que morrem cada dia antes que a luz consiga atingi-los. Qual é a sorte desses? Serão tratados como réprobos? Réprobos quer dizer malvado ou desumano. Caso contrário, o que fizeram eles para merecerem estar no mesmo plano que os outros? Questão número 5. Qual é a sorte das crianças que morrem em tenra idade, antes de poderem ter feito o mal ou o bem? Se estiverem entre os eleitos, por que esse favor sem nada terem feito para o merecer? Por que privilégio foram elas subtraídas às tribulações da vida? Há uma doutrina que possa resolver essas questões? Admitir as existências sucessivas e tudo estará explicado de acordo com a justiça de Deus. Aquilo que não pudermos fazer numa existência, faremos em outra. É assim que ninguém escapa à lei do progresso. Cada um será recompensado segundo o seu verdadeiro merecimento, e ninguém é excluído da felicidade suprema a que pode aspirar, sejam quais forem os obstáculos que encontre no seu caminho.
Essas questões poderiam ser multiplicadas ao infinito, porque os problemas psicológicos e morais que não encontram solução a não ser na pluralidade das existências são inumeráveis. Limitamo-nos apenas aos mais gerais. Seja como for, talvez se diga que a doutrina da reencarnação não é admitida na Igreja. Isso seria, portanto, a subversão da religião. Nosso objetivo não é, no momento, tratar desta questão, bastando-nos haver demonstrado que ela é eminentemente moral e racional. Ora, o que é moral e racional não pode ser contrário a uma religião que proclame Deus como a bondade e a razão por existência. O que teria acontecido à religião se, contra a opinião universal e o testemunho da ciência, tivesse resistido à evidência e expulsado de seu seio quem não acreditasse no movimento do Sol e dos 6 dias da criação? Que crédito mereceria e que autoridade teria entre os povos esclarecidos uma religião baseada nos erros evidentes, oferecidos como artigos de fé? Quando a evidência foi demonstrada, a Igreja sabiamente se alinhou ao seu lado. Se está provado que existem coisas que seriam impossíveis sem a reencarnação, se certos pontos do dogma não podem ser explicados senão por este meio, será necessário admiti-la e reconhecer que o antagonismo entre essa doutrina e os dogmas é apenas aparente. Mais tarde mostraremos que a religião talvez esteja menos afastada desta doutrina do que se pensa, e que ela não sofreria mais ao admiti-la do que com a descoberta do movimento da Terra e dos períodos geológicos, que a princípio pareciam opor um desmentido aos textos sagrados. Sabemos que a Igreja hoje não aceita a ideia da reencarnação, mas se ela mudar de opinião, não perderá seus adeptos por isso, pois estará admitindo algo que é uma verdade e é moral e racional. Ou melhor dizendo, estará admitindo uma verdade que é moral e racional. Afinal, a ciência, ao estudar os fenômenos da natureza, está desvendando a criação divina e, com isso, conhecendo um pouquinho mais da sabedoria de Deus. Por que negar a reencarnação, já que responde a tantos questionamentos e deixa claro que a morte não é o fim e que todos nos uniremos um dia com a mesma felicidade, pois todos têm oportunidade de progredir? Continuando a leitura. O princípio da reencarnação ressalta, aliás, que muitas passagens das Escrituras e encontra-se especialmente formulado de maneira explícita no Evangelho. Descendo eles da montanha, isto após a transfiguração, Jesus lhes preceituou, dizendo: Não digais a ninguém o que vistes, até que o Filho do Homem seja ressuscitado de entre os mortos. Seus discípulos então o interrogaram e lhe disseram: Por que dizem, pois, que os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo lhes disse: Em verdade, Elias virá primeiro e restabelecerá todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram. Antes o fizeram sofrer tudo quanto quiseram. Assim também eles farão morrer ao Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que era de João Batista que ele lhes havia falado. Isso está em São Mateus, no capítulo 17. Ora, se João Batista era Elias, houve então a reencarnação do espírito ou da alma de Elias no corpo de João Batista. Seja qual for, de resto, a opinião que se tenha sobre a reencarnação, quer a aceitem ou não,
ninguém a ela escapará por causa da crença em contrário. O ponto essencial é que se apoia na imortalidade da alma, nas penas e recompensas futuras, no livre-arbítrio do homem, na moral do Cristo e, portanto, não é antirreligioso. Raciocinamos, como dissemos, fazendo abstração de todo o ensinamento espírita, que, para certas pessoas, não tem autoridade. Se, como tantos outros, adotamos a opinião referente à pluralidade das existências, não é somente porque ela veio dos espíritos, mas porque nos parece a mais lógica e a única que resolve as questões até então insolúveis. Que ela nos viesse de um simples mortal e a adotaríamos da mesma maneira, não hesitando em renunciar às nossas próprias ideias. Do mesmo modo, nós a teríamos repelido, embora viesse dos espíritos, se nos parecesse contrária à razão, como repelimos tantas outras. Porque sabemos, por experiência, que não se deve aceitar de olhos fechados tudo o que vem dos espíritos, como aquilo que vem da parte dos homens. Seu primeiro título aos nossos olhos é, e antes de tudo, o de ser lógica, mas ainda tem outro, que é o de ser confirmada pelos fatos, fatos positivos e, por assim dizer, materiais, que um estudo atento e raciocinado pode revelar a quem se der ao trabalho de observá-los com paciência, perseverança e diante dos quais a dúvida não é mais possível. Quando esses fatos se popularizarem como os da formação e do movimento da Terra, será necessário reconhecer a evidência e os seus opositores terão gastado em vão os argumentos contrários. Reconhecemos, em resumo, que a doutrina da pluralidade das existências é a única a explicar aquilo que, sem ela, é inexplicável, que é eminentemente consoladora e conforme a justiça mais rigorosa, sendo para o homem a tábua de salvação que Deus lhe concedeu na sua misericórdia. As próprias palavras de Jesus não podiam deixar dúvida a respeito. Eis o que se lê no Evangelho segundo São João, capítulo 3. 1. Jesus, respondendo a Nicodemos, disse: em verdade te digo que, se um homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. 2. Nicodemos lhe disse: como pode um homem nascer quando está velho? Pode ele entrar de novo no ventre de sua mãe e nascer uma segunda vez? 3. Jesus respondeu: em verdade te digo que, se um homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te haver dito: necessário vos é nascer de novo. Vemos claramente nesse texto que, falando sobre a reencarnação no Evangelho, no Novo Testamento, nascer da água e do Espírito, A água representa a matéria, porque naquele tempo os conhecimentos sobre a natureza eram bem suficientes, então consideravam a água como um elemento gerador de outros elementos, A terra surgiu da água, Então a terra seria o elemento gerador. Aliás, desculpa, a água é o elemento gerador da terra. Bom, vamos encerrar o nosso estudo de hoje, fazendo a prece que Jesus nos ensinou e vibrando amorosamente por todos os que sofrem nesse planeta. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos e obrigada.